Emocionado, cara, a ouvir umas musiquinhas, um louvor, e aí a gente espera os meninos tocar um pouquinho, e aí canta, acaba, e aí a gente ouve a palavra, a gente está tão condicionado a isso, que a gente não entende que esse momento é muito precioso, cara. Quando a gente fala de adoração profética, a gente está falando de uma conexão entre céus e terra, onde há um diálogo íntimo entre Deus e os seus filhos. É a gente cantando para o Pai e o Pai cantando para nós, cara. Porque entenda, quando a gente está adorando a Deus, o Senhor está reagindo a nós. Amém. É impossível um pai ouvir uma canção de um filho e não reagir a ela. Impossível. Impossível. Ontem a gente foi lá para Itu e nossos filhos ficaram com a minha mãe. E aí hoje a gente recebeu um videozinho deles falando com a gente. Querido, é impossível você ficar alheio, ficar inerte em relação a isso. Quando a gente vê, a gente fica bobo. E a gente estava lá na glória, né, querido? Aleluia! Você entende, né? Aleluia! Recebeu aí? Amém. Entendeu? Vai aos poucos entendendo, né? Aleluia! A gente estava lá, né? Um momento glorioso, aleluia, orando em línguas estranhas. Em adoração. Em adoração, em espírito e verdade. E aí quando a gente recebe, a gente fica bobo, porque aí a gente vê o Azaf falando, ouve a vozinha do Azaf, a voz do Gabriel, a gente fala, ai que saudade, você fica todo bobo. Queridos, e eu na minha limitação, na minha super limitação de pai, eu não consigo ficar, eu preciso reagir a isso. Então por isso eu te digo, enquanto a gente está aqui adorando, dizendo, meu coração, é impossível o Senhor olhar para nós e não se manifestar. É impossível, cara. É impossível o Senhor não se manifestar, não olhar para nós e falar, cara, esses caras estão da hora, eu tenho que me manifestar para Ele. Aleluia. Você entende? Então, por isso que esse momento da adoração, queridos, vai lá, Luquinha. Vai lá, mano. Gente, quer ir pra cá? Você, Thiago. Venha para a luz. Cheio de lugares. Saia da escuridão. Venha para a luz. Então, queridos, quando a gente fala de adoração profética, é algo muito lindo, cara. Amém? Vocês estão aqui ou não? Amém. É algo muito precioso, querido. Então a gente precisa tirar essas fortalezas mentais da mente e entender que esse momento, Deus vai falar conosco nesse momento. Você precisa ouvir Deus nesse período. A gente precisa ouvir Deus nesse período. A gente precisa ouvir Deus, a gente precisa sentir Deus, querido. É muito mais do que apenas cantar uma música para Ele. Amém? Vocês estão entendendo? Cantar uma música para Ele é legal, é bom a gente louvar, legal. Mas esse momento, queridos, é um momento onde é real a conexão entre céus e terra, cara. Tem que ser real. A gente está cantando para o papai. A gente está cantando uma linda canção e o Pai está respondendo. O Pai está feliz. O Espírito Santo ele está se manifestando. Então a gente precisa entender aquilo que Ele está fazendo. A gente precisa ouvir o Senhor falar. Tem um momento que o Glauco ficou ali cantando espontaneamente, aleluia. E eu pensava, o Espírito Santo é agora. Eu preciso ouvir o Senhor agora. É agora, eu preciso te ouvir. Porque eu sei que o Senhor está feliz de me ouvir, mas eu quero te ouvir, eu quero te sentir, eu quero ser curado, eu preciso ser fortalecido. Amém, querido? Amém. Porque esse é o nosso culto para Ele. A parte da palavra é gloriosa, querido, que nos instrui. O Espírito, através da sua graça e sabedoria, nos instrui. E somos ministrados e fortalecidos. Mas esse momento, eu me atrevo a dizer que é o momento mais importante. Que é onde a gente está oferecendo algo para Ele. A gente está aqui reunido, estamos reunidos como igreja, oferecendo algo para Ele. Amém? Então, esse período, se o Senhor um dia nos liberar esse período, a gente tem que fazer com que vale a pena. Se a gente mandasse embora agora, você ia embora como? Tipo, ai, nossa, nós nem teve culto direito. Ou você ia embora, tipo, cara, valeu a pena.
valeu a pena estar com Jesus, estar junto com os irmãos, junto adorando ao Senhor. Você entende? Tem que sair daqui valendo a pena, cara. Porque a gente fica esperando o formatinho culto. E aí, se algum dia não acontece o formatinho culto, nós cai do cavalo. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Abre a sua Bíblia aí. Eu vou só compartilhar um negocinho pra gente fazer uma bagunça aí. Um negocinho de meia horinha. Abra comigo Êxodo capítulo... Êxodo não, Gênesis. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Acharam aí? Gênesis capítulo 14. Visitante aqui, muito oculto, prazer, meu nome é Victor. Como? Estamos aqui com a Vanessa, os argentinos. Vanessa de Argentina e? Jeremías. Como? Jeremías. Jeremias. Não é profeta, mas Jeremias, profeta atual. João Benedito. E aí a gente está com o Danilo e com a Júlia. Também são visitantes também, vieram com o Jonas e a Mônica. É isso aí? Sejam bem-vindos, viu, gente? Não? Quem trouxe? O Jonas? Ah, vieram sozinhos, não vieram com o Jonas. Sejam bem-vindos vocês, tá bom? A gente está falando, nesse período, a gente está falando de Gênesis capítulo 13. A gente está falando a respeito de transição, amém, queridos? Você tem ouvido a respeito de transição, precisamos transicionar. E o tempo de transição é um tempo onde exige algumas coisas de nós. Eu quero compartilhar muito rapidamente com vocês para que a gente reflita e que o Espírito nos ministre essa noite a respeito disso. Amém? Abra comigo lá, capítulo 13, versículo 14. Quem encontrou aí, se quiser ler. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Só 14? Até o 18. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Amém, queridos? Aqui o texto está falando que o Senhor diz para Abraão que é tempo de transicionar, certo? Alguns versículos anteriores, no capítulo 12, é o famoso texto que a gente conhece, que Deus fala: sai da sua terra, da sua parentela, para da casa do teu pai, e vai para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Isso é louco, querido. Isso é poderoso. Isso quebra vários paradigmas na nossa cabeça, porque a gente sempre pensa: quando o Senhor fala tem que ser muito claro, porque o anjo vai aparecer e vai dizer: eis meu filho, vai por esse caminho. Mas ali Deus fala assim: sai da sua terra, sai da sua casa e vai, cara. Vai para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão pegou as coisas e se mandou, foi. E isso é poderoso, cara, porque a gente precisa ter esse discernimento, que às vezes o Senhor vai falar conosco de maneira detalhada, clara, e o Senhor vai dar detalhes claríssimos, mas vão ter momentos que o Senhor vai liberar uma palavra e a gente não vai entender muito, mas o Senhor vai dizer: vai, avança, e a gente precisa pegar nossas tralhas e transicionar. Porque é o tempo de mudança, porque cada tempo, cada estação demanda uma atitude nossa, uma nova postura, uma nova mentalidade. Então quando o Senhor libera o seu dabar, a sua palavra revelada, a gente precisa pegar as trouxas e se mandar. Amém, querido? Amém. Então esse é o desafio para nós, cara, porque no nosso meio algumas pessoas têm muito clara em relação ao tempo em que nós vivemos, mas outras pessoas não.
Outras pessoas estão no nosso meio aqui, eu estou falando de nós, em das áreas, que talvez você ouça, cara, quanta palavra, quanta coisa, eu não entendo muita coisa, mas algo o Senhor está te indicando. Então, obedeça e vai. Aleluia. Eu quero te animar essa noite e te dizer, ainda que você não entenda muito, continue avançando, continue seguindo com Jesus, continue, pega na mão de alguém que está do seu lado e fala, cara, eu não estou enxergando muita coisa, mas eu quero ir. É quando a nuvem se movia, lembra da palavra? Quando a nuvem se move, quando a nuvem se movia, o povo arrumava as coisas, quer de dia, quer de noite. A luz do sol, beleza, precisa ficar fácil, você sabe onde estão as coisas, você arruma e vai. Agora, à noite, tudo fica mais difícil. Então talvez tinha gente que saía tropeçando no meio das coisas porque não enxergava muito bem. Mas ele continua avançando, porque a nuvem está se movendo. Então a nuvem aponta para um tempo que é o tempo de transição. Amém, queridos? E a gente precisa transicionar de fato em várias áreas das nossas vidas, cara. A gente precisa sair do teórico para a prática. Amém? E eu acredito, creio eu, que nesses dias o Senhor tem falado a respeito disso com muita urgência. Porque de gogó a gente já está cansado, é verdade ou não? Porque de palavra bonita já deu, cara. De boas pregações já deu, de boas postagens no Facebook já deu, de crente aparente já deu. Então a gente precisa transicionar tudo isso que a gente tem aprendido, entendido da parte de Deus. A gente precisa encarnar essa palavra. Encarnar, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, cara, como igreja. Nós reunidos como igreja, Cristo em nós, a esperança da glória. Não o nosso papo furado, não a nossa teologia furada, mas a manifestação do caráter de Deus em nós, cara. As manifestações espirituais, os frutos do Espírito em nós. Quando as pessoas olharem para nossas vidas, é isso que se espera do povo de Deus, cara, dos cristãos, do reino de Deus. A gente fala de expansão de reino, mas não vai haver expansão nenhuma se a gente ficar na lorota. Amém? Se a gente ficar no papo, não tem expansão de nada, cara. Não tem expansão de nada. A gente sabe muita coisa, a gente conhece muita coisa, cara. A gente já sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente sabe o que tem que fazer e não faz. E a palavra diz aquele que sabendo fazer a coisa boa e não faz, ele está o quê? Está pecando. E a gente sabe, mas não faz. Ontem a gente foi para Itu, ouviu o apóstolo Paulo ministrar. E ele ministrou pela 5ª vez a mesma palavra. Aleluia! E eu achei tremendo. Porque a gente repete 2, 3 vezes só. Ele está repetindo 5, ele já ultrapassou o tanto número. E essa palavra é muito poderosa. Quem já tinha ouvido ele falar sobre isso? Não? Ele trouxe uma palavra que fala sobre o Pinhas, o boca de bronze. Ele já ministrou aqui pra gente. Que a palavra que está em Números. Que esse texto é glorioso, querido. Esse texto fala de um cara muito cabra macho, muito sanguinário, sangue nos olhos. Porque ele fala que o povo de Israel está se prostituindo com as moabitas e a ira do Senhor se acende sobre Israel, cara. O Senhor fica furioso, irado. E aí ele chama o Moisés e fala, Moisés, chama os principais, os cabeças de cada tribo e enforca eles. Enforca todo mundo. Deus está virado, cara. Sim? Estão entendendo? Sim. Estão entendendo ou não? Sim. Deus está virado, cara. Irado. E aí o Moisés vai e chama lá os juízes e fala, ó, reúne o povo e cada um mata aí o cabeça de cada tribo. E o Moisés está lá. E enquanto o Moisés está dando as ordens, vem um filho de Israel, um israelita, com uma midianita, e na frente, aos olhos de Moisés, diz a palavra, na cara dele, assim, na cara do Moisés, ele entra e ele vai fazer as coisas lá erradas. Aleluia? Estão aqui? Entenderam? E ele vai se deitar com a mulher, cara, na frente do Moisés. Ele entra no fundo da tenda lá. E aí tem um homem chamado Boca de Bronze, o Finéias. O Pinhas, como o apóstolo Paulo gosta de dizer. O Finéias. E ele, cheio da ousadia, ele pega uma lança. Ele entra
ele entra no fundo da tenda e ele atravessa os dois com a lança. Ele atravessa os dois pro ventre dos dois, certo? Ele atravessa os dois morrem. E diz que nesse momento a praga cessa em Israel. A praga cessa em Israel. E aí Deus fala para Moisés: por causa desse homem, a minha ira, a ira que estava acesa, eu retiro a minha ira sobre Israel. E eu faço aliança perpétua com a casa dele. Queridos, esse texto é tão glorioso, cara. Por quê? Porque estava na cara de todo mundo o que estava acontecendo. Estava na cara de todo mundo. Todo mundo sabia o motivo pelo qual a ira do Senhor estava acesa sobre Israel. Todos sabiam. Todos sabiam. Deus já tinha falado para Moisés: enforca todo mundo. Deus já tinha falado com todo mundo, cara. E aí levanta um homem abusado, cheio do Espírito Santo. Ele pega a lança e ele vai e faz aquilo que tem que ser feito. Entenda que Deus não tinha falado para ele fazer. Deus não tinha mandado Finéias fazer isso. Mas ele se levanta porque ele viu aquilo que precisava ser feito. Ele viu o sinal da urgência e foi lá e fez. Amém? Então é disso que eu estou é isso que a gente precisa despertar para o senso daquilo que é urgente, querido. Porque tem coisa que tá explícito, tem coisa que o Senhor já nos disse, a gente já sabe o que precisa ser feito. Só que a gente precisa sair do teórico para a prática. Amém? Tem coisas que a gente já sabe, cara. A gente já sabe que tem que ir lá e fazer, mas a gente fica esperando. Ai, será? Eu preciso da confirmação do Senhor. Se o Senhor não confirmar, eu não vou. Eu já te disse uma vez, eu já ministrei isso aqui. Salmo 62, 11. Quando o salmista diz: uma vez o Senhor me falou, duas eu a escutei. Que texto louco. Uma vez o Senhor me falou, duas eu escutei. Porque a palavra do Senhor, o Senhor libera uma vez só, queridos. O Senhor só precisa falar uma vez. Porque no momento oportuno, eu vou resgatar essa verdade espiritual e vou fazer realidade na minha vida. Então o Senhor me falou uma vez hoje, e eu escuto uma vez hoje, porque o Senhor me falou, daqui 2 meses, o Senhor não precisa falar mais comigo, porque isso é uma verdade espiritual que já foi liberada, e eu resgato essa verdade espiritual para o tempo que eu estou vivendo. Aí eu escuto a segunda vez. Vocês estão entendendo ou não? E daqui 10 anos eu passo por algo e eu resgato essa verdade espiritual e a escuto 10 vezes, a escuto 4 vezes, escuto 5 vezes, porque para o filho maduro o Senhor fala uma vez só. Amém? Amém? Amém. É uma vez só. Agora para o filho imaturo o Senhor precisa repetir muitas coisas. E queridos, e não tem nada de mal ser imaturo, amém? A gente está num processo de maturidade constante. E glória a Deus por isso. Por isso a gente tem o nosso ajudador chamado Espírito Santo de Deus. Amém? Mas ao menino Samuel, Deus fala uma vez, ele não compreende. E Deus tem que falar a segunda, e ele não entende novamente. E Deus tem que falar a terceira. Amém? Então por isso que eu estou te dizendo que tem coisas que a gente já ouviu, cara. Que a gente já sabe o que tem que fazer. A gente precisa pegar a lança e ir lá e atravessar, cara. Amém, querido? Isso é transicionar do teórico para a prática, da vida almática para a vida no espírito. Tem coisas que a gente já está cansado de saber que tem que fazer, mas não faz. A gente está cansado de saber, cara, mas não faz. Somos levados pelo desejo da alma, pela carnalidade, por sentimentos almáticos. A gente precisa anular isso e gerar uma vida no espírito, querido. Aquilo que é carne da sua vida tem que acabar, cara. Aquilo que a gente sabe, porque tem coisa que a gente sabe. Tem coisa que a gente sabe e a gente insiste, cara. A gente precisa romper com isso. Porque senão a gente vai ficar limitado sempre, querido. A gente vai viver limitado sempre. Sempre. E deixa eu te dizer, a gente só vai conseguir isso através do Espírito, porque é graça. É a graça. A graça é uma alavanca que nos leva ao nosso destino profético, querido. É a graça, cara. Vocês estão entendendo? Sim. Vocês estão sérios? Sim. Meu pai está bravo, mas eu não estou, amém?
Eu fico bravo comigo mesmo. Eu fico bravo porque a palavra gera algo no meu espírito que eu não consigo conter. Mas a gente precisa transicionar. A gente precisa transicionar para a nossa vida pessoal e nos detalhes, querido. A gente precisa separar, a gente precisa quebrar o conceito essa coisa que a gente tem, que aqui nós somos gospels. E aí lá no nosso trampo, aí nós somos normal. Mas aqui nós somos crente. A gente precisa parar com isso, cara. Porque lá com os nossos amigos mundanos, nós falamos de futebol, nós falamos de coisas do mundo. E aqui nós falamos coisas de crente, porque nós somos crentes, evangélicos, aleluia. A gente precisa parar com essa bobagem, cara. Você precisa ser você em qualquer lugar. Amém. Por isso que eu falo, eu quero ouvir você falar besteira aqui mesmo. Porque aqui a gente precisa mostrar quem nós somos. Amém? Porque você precisa mostrar quem você é aqui, cara. É aqui, não é? Aqui não é lugar de esconder nada. Não é lugar de você vestir sua pijaminha de crente e falar uns glória, aleluia e já é. Tá entendendo? Só que a gente precisa mudar a mente, cara. Transicionar. Precisamos ser bons cidadãos, querido. Precisamos ser bons pais, boas mães. Precisamos ensinar nossos filhos, cara. Precisamos gerar uma cultura do reino, não uma cultura gospel, mas uma cultura do reino mesmo. Ao ponto de que se as pessoas disserem coisas contrárias lá, eles estarão convictos, porque tem uma base sólida. Aleluia, querido. São princípios de reino, são princípios espirituais. A gente precisa transicionar isso para a nossa vida, cara. Nossa vida precisa ser um grande telão de cinema, onde as pessoas assistem a grande vida de Jesus. E falam, uau, cara, que vida de Jesus. Algo diferente tem nessas pessoas. E isso eu sei que é lindo de dizer, mas precisa ser real, porque senão não passa de palavras, cara. Precisa ser real, cara. Precisa ser real nos mínimos detalhes, querido. Nós somos tentados a nos corrompermos todos os dias. Todos os dias. Eu e você. Somos tentados a nos corromper todos os dias. Algumas coisas passam que a gente nem percebe, querido. Mas a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Então é Ele que vai nos apontar e falar, filho, aqui não. Aqui não, aqui está errado. Aqui você continua seguindo, mas aqui não. Amém? Está entendendo ou não? Sim. Então a gente precisa transicionar nesse aspecto, querido. Amém? Abra outro texto comigo aí. Ó, abra comigo, eu vou pedir pra gente abrir 4 textos, rapidinho. Abre o Marcos 19:5, o Glauco, Marcos 1:18, o Lelê, o Tiago, João 16:28, a Cal... Peraí. Lucas 26:10. Ó, a gente vai ver alguns textos, queridos, que falam sobre... Marcos o quê? Marcos 19:5. 16. Não? Receba ele. Então, passou de novo aí, ó. Tá errado. Deve ser outro evangelho. Não é outro evangelho. Não é. É que Marcos Pera aí que o programa ao vivo é assim, gente. Cara, não tem errado, então. Enfim, deixa pra lá. Esquece essa parte, edita. Edita essa parte aí, ó. Queridos, mas o que eu queria falar é que tempo de transição exige com que a gente abandone certas coisas. A gente precisa abandonar. Tá certo? Aleluia.
Salvou a hora, vai. Marcos 1,18. Dá uma fortalecida pra nós. Naquele mesmo momento eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Ó, naquele mesmo momento, ao momento que eles se encontram com Jesus, eles abandonaram suas redes e seguiram com Jesus. Cara, o tempo de transição fala de abandonar coisas. E isso é muito difícil, querido. É muito difícil. Porque são coisas que nós estamos apegados, cara. São coisas que nos apegamos de tal modo que achamos que é gerado em nós um sentimento de propriedade. E a gente se agarra com tal forma que aí a gente, quando dá o tempo e a nuvem se move, a gente não quer largar. E é difícil. É difícil. Não é fácil. Mas é preciso. Amém? É preciso. Quando a nuvem se move, você imagina que esses homens eram pescadores, cara. E eu acho, o Pedro eu acho o mais da hora de todos, porque o Pedro acaba de receber a maior bênção de toda a sua vida. Porque o Pedro era pescador, sim? O Pedro era pescador. E ele vai lá e não pesca nada, ou seja, a noite de trabalho dele foi péssima. Foi péssima. E aí ele tem aquele diálogo com Jesus, Jesus fala, lança a rede, ele fala, mas Senhor, a noite inteira nós não pegamos nada, mas lança a rede. Então tá bom, você está falando, eu vou pagar para ver, então já que você está falando, eu vou lançar. Então pela sua palavra, por sua conta e risco, eu vou lançar. Lançou a rede, e aí diz a palavra o quê? Que ele pegou tanto peixe, mas tanto peixe que o barco começou a afundar, e ele começou a chamar os amigos e falou, cara, me ajude aqui, porque a bênção do Senhor alcançou a minha casa, aleluia. Sim? É isso, cara. É isso que estava acontecendo. Se fosse hoje, os crentão hoje estavam dando testemunho lá na TV, falando porque eu não tinha peixe, hoje eu tenho vários peixes na minha frente. É isso, cara. A maior bênção da vida do Pedro. A maior bênção. A bênção da prosperidade. A abundância. Nossa, cara, só vitória, só glória na vida do Pedro. E aí diz o texto o quê? O Pedro se prostra diante do Cristo, larga tudo e vai seguir o Cristo, cara. O texto meu é Marcos 10, 7. Agora não é o momento. Tá bom. Brincadeira, né? Sabia que ia falar isso. Sabia. Não pode perder, ó. Não pode. Marcos 10, 7. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se a uma mulher. Amém? Deixará o homem, o pai e a mãe, para se unir à mulher. O Senhor demanda o que? É tempo de transição, amigo. Alguns têm mais dificuldade, outros têm mais facilidade, mas tem que largar, cara. Tem gente que fica na barra da calça do pai, da saia da mãe a vida inteira e casou e fica lá. Aí a mulher queima arroz. Ai mãe, a mulher queima arroz, faz um arroz aí. Pô, para, mano. Come arroz queimado em nome de Jesus. Pede pizza. Porque é tempo de transicionar, cara. Porque ou então aquele que tem um problema e vai contar pro pai, vai contar pra mãe. Pô, sai pra lá, cara. Tempo de transicionar, querido. Entende? Tempo de transicionar. É tempo de abandonar. É tempo de abandonar coisas, cara. Tempo de abandonar. Abandona. E outra coisa, existem coisas que não faz parte da vontade de Deus para nós. Que essas vocês precisam abandonar. A gente precisa abandonar. Mas existem coisas que são coisas boas, cara. Que são coisas até mesmo que talvez o Senhor te entregou um dia. Quem fez o milagre na vida do Pedro? Quem deu aqueles a peixarada toda? Foi Jesus, cara. Quem fez o milagre foi o próprio Deus através de Jesus. Então era algo de Deus. O Pedro podia falar, não, nessa bênção ninguém toca. A bênção do Senhor ninguém pega. É a promessa, é o filho da promessa isso aqui. O que é isso, cara? Sai pra lá. Por isso que porque maior que a promessa de Deus é o próprio Deus. Maior que o sonho de Deus é o próprio Deus. Porque às vezes a gente se agarra no
bendito sonho de Deus, promessa de Deus, tem a marca da promessa. Que marca da promessa? Os cambal. Não tem essa da marca da promessa, tem a marca do Cristo, a marca do Evangelho. O apóstolo Paulo dizia, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho. E ele estava dizendo literalmente de marcas, dos açoites, de tudo aquilo que ele sofria pela pregação do Evangelho. Então a gente ouve um papo furado de que, marca da promessa. Que marca da promessa, cara? Não existe marca da promessa, querido. Não tem essa, isso não é bíblico, isso não existe. A gente precisa andar com Ele, cara. E se Ele falar acabou, acabou. Se Ele falar volta, volta. Se Ele falar vai, vai. Se Ele falar abandona, abandona. Mas o Senhor que falou. O Senhor falou para aquele tempo, mas hoje é um novo tempo. Abandona e vai. Aleluias. E o segundo ponto, queridos, o primeiro é abandonar. O segundo diz que Abraão levantou um altar. Tempo de transição é tempo de levantar um altar. Um altar em memória de tudo aquilo que Deus fez. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Aquilo que Deus está fazendo nesse tempo é bom. E nós levantamos um altar em adoração ao Senhor. Mas amanhã é um novo tempo. E nós levantaremos o outro altar. Um altar ao Senhor. Para que Ele receba toda a honra e toda a glória. Para que as pessoas vejam e saibam aquilo que o Senhor fez através de nós. Mas quem fez é Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. É dele. O altar para Ele. Agora existem pessoas que estão querendo levantar altar próprio. E o Senhor vai derrubar todo o altar próprio, cara. Amém. O Senhor vai derrubar. Tudo aquilo que nós fazemos é para Ele. Amém, queridos? O seu trabalho é para Ele. Se o seu trabalho não glorifica o nome dEle, já era. É lixo. É lixo. Se todo o seu esforço, se todo o seu ministério, se tudo aquilo que a gente faz não é para glorificar Ele, não serve de nada. É só casca, é só aparência, é só lixo, queridos. Amém? Amém. Estão aqui? Amém. Então a gente precisa transicionar, querido. O Senhor já nos diz aquilo, o Senhor já deixou bem claro aquilo que precisa ser feito. Então a gente precisa ter a ousadia do Finéias, pegar a lança e atravessar. Amém, querido? A gente precisa fazer exatamente aquilo que o Senhor demanda de nós. Amém? Era isso que eu queria compartilhar rapidinho, sem interação. Não, fala bastante tempo. Não, eu só queria dar essa pitadinha para que a gente conversasse entre nós. Amém? Pode ser? E eu queria que a gente identificasse, que a gente fizesse alguns grupos de quantos vocês quiserem, para que a gente identificasse na palavra o que é algo que o Espírito te traga, de pessoas que vocês identificam que conseguiram transicionar. Esse transicionou porque eu acho que ele abandonou isso, eu acho que ele fez isso, ele ouviu o Espírito nesse... Entende? É do jeito que você entender, amém? E aí a gente vai trocando mais ideias. Pode ser? Jesus, pode ser ou não pode ser? Sim. Queima, Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. Aí a gente faz isso e aí a gente vai compartilhando uns com os outros e vai fazendo aí porque é tremendo isso. Essa troca de informação. Na Bíblia ou assim... ou na Bíblia, ou se você tiver uma experiência pessoal também, a gente está na liberdade, amém? É que a gente identifique, a ideia é que a gente identifique pessoas que conseguiram transicionar, seja elas bíblicas ou quase bíblicas, como é o nosso caso, aleluia. Amém? Vamos lá, então separa grupo aí de 4, 5 pessoas e beleza. Tem 28. Tem 28